Queria comentar a demissão do Rodrigo Constantino da Jovem Pan, que aconteceu agora há pouco. Aliás, foi uma coisa muito rápida, né? Hoje de tarde eu fiquei um pouco longe das redes sociais, né, por causa do meu trabalho. E aí fui dar uma espiada no Twitter e vi que estava pegando fogo. Mas até então não estava entendendo direito o que aconteceu. Eu vi até na minha timeline um tweet do jornalista Pedro Doria, e eu até comecei a interagir com ele, ele me respondeu, então a gente ficou fazendo um ping-pong aí, porque ele deixou a seguinte mensagem, o Pedro Doria. Acabei de assistir o vídeo feito hoje de um desses reacionários que se diz liberal. Ele justifica estupro no nível de rebaixamento ético e moral que nunca imaginei alguém chegar. Ânsia de vômito. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, né? Eu respondi o tweet dele e falei: o que eu não gosto da esquerda é isso, acusam e não dizem o nome. Se é para se acovardar, não faça esse tipo de comentário. Isso é coisa de frouxo. Diga nome e sobrenome, qual que é o problema? Porque até então eu não tava ligado, eu tava meio perdidão mesmo. Aí ele respondeu, o Pedro Doria, o jornalista: eu não sou de esquerda. Bom, o Pedro Doria não ser de esquerda, bom, ele tá dizendo que não é, mas enfim, pra mim ele é esquerda total, até pelos tipos de comentário dele, mas tudo bem, isso não é o caso. E aí ele complementou: e sirvo de degrau para divulgar quem eu quero. Aí eu respondi: para servir de degrau tem que se sentir muito importante perante a sociedade. Ok, até aí sem problemas. Mas uma crítica desse nível sem citar nome é coisa de frouxo. E, bom, e aí vai a minha conversa com ele, minha discussão com ele. Mas ele estava se referindo ao Constantino. Por quê? O que aconteceu, pessoal? Ele deu um exemplo, eu entendi o que ele quis dizer, mas a repercussão não foi a desejada por ele. A intenção dele não foi relativizar e nem passar pano pro estuprador. O que acontece? Ele deu um seguinte exemplo numa live que ele fez hoje. Se a filha dele chegasse de uma festa e dissesse pra ele: ó, pai, fui estuprada, ele de cara não engoliria a versão da filha. Ele ia querer entender o porquê. Ele ia questionar a filha se ela bebeu, se ela consentiu, enfim, ele ia explorar todo o contexto para entender o que aconteceu. E a depender da resposta, como por exemplo, se ela respondesse coisa do tipo: ah, pai, eu bebi um monte, fiquei com 2, depois deitei, quando acordei fui abusada, blá blá blá. Nesse cenário ele falou que daria uma bronca na filha, puniria a filha porque ela errou e ele como pai também errou na educação, e não acusaria os homens nesse exemplo hipotético de terem estuprado a sua filha. Dado toda a repercussão, com certeza a mensagem não foi bem passada. Mas o que eu senti da mensagem do Constantino é o seguinte: não é porque uma mulher chega e fala que foi estuprada que isso vira uma verdade absoluta. Não necessariamente. Ela pode estar com segundas intenções, ela pode estar com má fé, ela pode ter errado e estar com vergonha de assumir o erro. Então foi mais nesse sentido. Eu acho que foi isso que o Constantino quis dizer. Tanto que depois ele se manifestou nas redes sociais e mais ou menos explicando isso, que ele não estava passando o pano para o estuprador, ele não estava justificando, ele estava simplesmente desenhando um cenário que, dependendo do contexto, a mulher pode sim ter feito um sexo consentido, não necessariamente foi um estupro. A coisa foi um pouco confusa, mas assim, resumidamente foi isso. E aí, claro, todos os jornalistas de esquerda caíram matando a pau do Constantino nas redes sociais. A Vera Magalhães, por exemplo, marcou a Jovem Pan, cobrando, né, a demissão dele. E, todos os jornalistas. Aí começou a virar uma coisa assim absurda, deu uma repercussão. Em questão de minutos, o próprio Rodrigo postou uma mensagem no Twitter falando: ó, vocês venceram, acabei de ser demitido da Jovem Pan. Então, assim, muito resumidamente, foi isso que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Eu que estava fora da internet por umas horas, quando voltei, caí no meio dessa loucura que estava acontecendo. Mas foi isso, pessoal. A pressão de jornalistas da esquerda nesse meio é muito grande e a gente nota esse corporativismo asqueroso. Quando algum jornalista da esquerda pisa feio na bola, via de regra, passa-se o pano, é uma coisa assim impressionante, e ainda tem os que entram no ar para defender aquele jornalista esquerdista que tenha feito alguma besteira, mas quando é alguém da direita e alguém que combate esse tipo de jornalismo militante da esquerda, se ele pisa na bola, se ele tenta passar um recado, uma informação, dar uma opinião que pode ter sido mal dada, mas a intenção não foi aquela que estão condenando ele, não vai ter perdão. A patota vai vir contra e ele tá ferrado. E aí a Jovem Pan, claro, diante desse bombardeio nas redes sociais de diversos jornalistas renomados, entre aspas, a Jovem Pan cedeu às pressões e demitiu rapidamente o Constantino. Deixe seus comentários, o que vocês acharam. Compartilhem o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.